E se uma das maiores obras da história da humanidade tivesse nascido da dor mais profunda de um pai? Hoje eu quero falar de um dos filmes mais bonitos do Oscar 2026. Fala gurizada, eu sou o Lutê, esse é meu canal. No vídeo a gente vai continuar falando dos indicados a melhor filme do Oscar. A gente tá fazendo então um vídeo dedicado a cada um deles, dos 10 filmes. No vídeo a gente vai falar de um filmaço que é Hamnet, dirigido então pela Chloe Zhao, tá? Baseado no romance lá da Meg O'Farrell, que inclusive assina o roteiro aqui junto com a diretora. Hoje ainda vai sair outro vídeo, tá? Hoje vai ser 2 vídeos, vai ser o de Hamnet e mais tarde vai entrar Pecadores. E amanhã a gente vai ter então o tão esperado vídeo de O Agente Secreto, mas isso daí a gente fala mais no final desse vídeo. E um aviso que esse vídeo vai ter spoilers, tá? E já falando de avisos aqui, se vocês forem entrar para assistir Hamnet esperando uma biografia tradicional ali do William Shakespeare, não é sobre isso o filme, tá? Se vocês não assistiram ele, vão lá assistir e depois venham aqui ver esse vídeo. O fato de não ser uma biografia tradicional do William Shakespeare é justamente a genialidade desse filme. Hamnet não é um filme sobre o Shakespeare, é um filme sobre ausência, sobre luto e sobre como que a arte pode transformar dor em eternidade. A história então se passa no início do século XVII. William Shakespeare ainda não é o mito que a gente conhece hoje, aqui ele é apenas Will, um homem que está tentando viver de teatro em Londres enquanto a sua esposa Agnes permanece no interior cuidando dos filhos. Os 2 gêmeos, o Hamnet, que é um menino, e as 2 meninas, a outra gêmea e a irmã mais velha deles. E o filme então acompanha essa família até que acontece então a perda tão devastadora do menino Hamnet. E o que eu acho mais inteligente desse filme é que ele não é um filme sobre a escrita da peça Hamlet. Ele é sobre o vazio deixado pelo menino Hamnet. Ele é sobre a ausência do pai, sobre a ausência do filho. Ele é sobre o silêncio que fica depois que alguém parte, sabe? E eu vou logo dizendo que Hamlet é um filmaço de verdade, pelo menos pra mim ele foi. É um daqueles filmes que vai ficando contigo muito depois que os créditos passam, muito depois que as horas passam, muito depois que os dias passam. O que mais me impressionou nele foi como ele vai te envolvendo de uma forma sutil ao longo de toda a narrativa e no final ele explode então em um impacto emocional devastador. Sem gritos, sem violência desnecessária, só o sentimento mais bruto possível. Outra coisa que me chama muita atenção nesse filme é a sujeira. E quando a gente fala de sujeira visual em um filme ou no cinema, geralmente vem aquele jeito estético exagerado de fazer tudo parecer escuro e caricato, sabe? Mas aqui não. Aqui a sujeira tem credibilidade histórica. As roupas, os cenários, os rostos, as unhas, tudo parece orgânico para aquela época. Não é cartunesco, não tem caricatura aqui, tem realidade crua. É bem diferente do que eu comentei lá no vídeo de Bugônia, que eu até deixo indicado aqui para vocês nos cards. Lá eu não gostei porque a sujeira era muito caricatual. Aqui é o contrário. Aqui é orgânico e traz muita credibilidade histórica para esse filme. É muito interessante o que o filme faz de verdade, é nos mostrar o luto como um processo vivenciado, não como um espetáculo, sabe? O filme ele não precisa te gritar que a família ali tá muito triste, tá destruída com aquela situação. Ele te mostra isso aos poucos, no silêncio, nas pequenas atitudes, nas caminhadas na floresta, na natureza. No detalhe do olhar dos personagens, a gente percebe o quão quebrado eles ficaram após essa perda. E aí chega o final. E o final não é só impactante, ele é essencial para o que o filme estava construindo o tempo inteiro e a gente não percebeu. Não é só o que a gente sente pelos personagens ali, é que de repente a gente se reconhece como um dos personagens ali. E quando a peça Hamlet surge, ela não aparece como uma biografia, ela aparece como uma personificação. Hamlet é tudo aquilo que o Hamnet queria ser. Um exímio espadachim, um herói trágico, uma presença imortal. É a arte dando corpo ao que foi perdido. Uma das coisas mais bonitas que o filme faz é mostrar como a arte pode ser
uma forma de cura. A peça Hamlet no filme não é a mesma história do menino. Como eu falei, ela é uma personificação do que ele queria ser. Ele queria lutar, ele queria ser forte, ele queria ser algum herói. E a peça faz isso acontecer. Isso é cinema falando sobre cinema. Isso é arte falando sobre arte. E a forma como a montagem te guia até esse momento final é simplesmente impecável. Tu não percebe o que vai acontecer até que ele acontece e tu tá completamente entregue, esticando os bracinhos ali junto pra Agnes. E falando da Agnes, que elenco, né? A Jessie Buckley aqui, como a Agnes tá fenomenal. Tão bem que ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em drama por esse papel. E eu digo que é a minha aposta para o Oscar de melhor atriz que ela foi indicada. Ela demonstra uma gama emocional tão ampla, desde a alegria pura até o desespero absoluto, que é impossível da gente não se entregar à personagem junto com ela. A cena do parto, pra mim, é uma das cenas que mais marcaram pra mim a atuação dela. Eu e a Marina, a gente costuma dizer que existem cenas nos filmes que é a cena da indicação ou até a cena do prêmio. E pra mim, essa cena, a cena do parto, é a cena que deu a indicação pra ela e a cena que muito possivelmente vai dar o prêmio pra ela. Já do outro lado desse par romântico aí, o Paul Mescal, como Will, também entrega algo muito forte. Ele é um William Shakespeare antes de ser um mito. Ele é um homem tentando transformar a dor em criação. Eu não sei como que ele não foi indicado a melhor ator coadjuvante ou até melhor ator por esse filme. Não sei se encaixaria, mas pelo menos ator coadjuvante, com certeza ele deveria ter sido indicado. E existem indicados a ator coadjuvante nesse Oscar que estão meio sobrando ali, que pra mim poderiam tranquilamente ser tirados e colocados eles aqui. E uma das coisas que eu gosto que esse filme trata dele é não mostrar ele como aquele pai que simplesmente saiu pra comprar cigarro e aparece de vez em quando. Não. E o filme poderia ir por esse caminho. Ele é um filme dirigido por uma mulher, ele é roteirizado por uma mulher, ele tem uma mulher como a personagem principal, que cuida da casa sozinha, cuida dos filhos sozinha, e o filme poderia ir para esse lado do pai que simplesmente some para viver o sonho dele. Mas não. No final do filme eles trazem uma cena tão sutil, mas tão bonita, que mostra completamente o contrário disso. Quando a Agnes e o irmão dela, que eu também acho que é uma figura masculina muito boa dentro desse filme, quando eles vão atrás do Will que ela tá muito braba, porque enfim, o filho morreu e ele simplesmente sumiu, ela vai até o lugar onde ele faz as peças dele e ela descobre o nome da peça ali e tudo mais. Ela fica muito braba que o nome é um nome muito parecido, o nome do filho escrito errado ali, né, que é Hamlet e não Hamnet. E ela pergunta onde é que tá o Will. E pela primeira vez no filme, lá no final dele, a gente ouve o nome William Shakespeare, alguém fala, ou William Shakespeare, ela diz sim. E daí eles falam, o quarto dele fica, sei lá, no segundo, terceiro andar ali. E ela e o irmão vão até o quarto. E nesse momento, o William Shakespeare já era muito rico pelas peças dele. Quando eles chegam no quarto, a gente descobre que é um quarto pequeno, é um quarto muito simples, e ela percebe que ele vive sem nenhuma mordomia ali, porque tudo que ele recebe ele manda para ela, pro interior. O William Shakespeare tinha uma casa gigantesca, uma das maiores casas da região, onde morava ela e os filhos. Então eu acho muito bonita essa cena de que ele também se sacrificava pela família. Ele não tinha luxos, ele não tinha mordomias, para poder dar luxos e mordomias para a família dele. Então, claro, foram escolhas. Ele escolheu não estar presente para poder dar o melhor, enquanto, na verdade, o pessoal queria que ele estivesse presente. Mas ainda assim eu acho um personagem muito interessante e muito bem atuado. O personagem aqui muito bem atuado é o menino que faz o Hamlet, e meu Deus, o nome dele é Jacob Jupp, e ele é tão expressivo, tão presente, mesmo quando ele tá em silêncio, que faz até com que a gente não entenda como que esse menino não recebeu uma indicação também de ator coadjuvante por esse filme. Eu acho tão bonito como ele tendo a figura do pai, que não é tão presente, mas ele ainda tem uma figura masculina ali, e a figura do tio, e não ter a figura do avô. Tem uma cena que o pai dele, ou a mãe, eu não lembro se é o Will ou se é a Agnes, que diz pra ele não ficar muito próximo do avô dele, que não é uma boa figura pra ele. Ele se torna um homem ali, quando o Will sai e diz que ele deve cuidar, então, ele vai ser o homem da casa, enfim, todo aquele papo. Ele deve cuidar das irmãs e da mãe.
E quando a irmã fica doente, então ele cuida dela e ele dá a vida dele por ela. E pra mim é incrível. Toda essa construção do personagem dele é simplesmente um menino, mas que por ser gêmeo ali, ele dá a vida dele pra morte em troca da vida da irmã dele que tá doente. E, nossa, isso pra mim é sensacional. E, aliás, vale a gente comentar que graças ao menino, a Agnes e o Will, os últimos 30 minutos desse filme virou quase que uma experiência transcendente em muitos cinemas do mundo afora. Os espectadores começaram a se abraçar de emoção após essa cena, muitos choraram, enfim, se abraçaram, totalmente consumidos por essa cena. Isso pra mim é cinema, isso pra mim é arte. É sair da tela, a gente absorver e a gente colocar pra fora. Não fica só dentro da gente esse filme, ele sai através de lágrimas, através de abraços, através de arte. E nada disso seria possível sem a grande diretora desse filme, que é a Chloe Zhao, que pra mim é uma diretora que sabe muito bem extrair a humanidade das coisas simples. Isso ela já mostrou lá em Nomadland, inclusive eu deixo o vídeo aqui pra vocês, a gente fez um review sobre ele. E aqui ela repete essa receita com maestria. Eu não achei o Nomadland tão incrível assim, eu entendo os méritos dele, mas pra mim o Hamlet é muito superior mesmo. O filme usa a natureza, usa o tempo, o silêncio, a respiração pra dizer mais do que qualquer fala, sabe? De novo, não é um filme sobre o Shakespeare escrevendo Hamlet, é um filme sobre a ausência dele. Sobre a ausência do filho que partiu, é sobre a mãe tentando entender o que sobra quando a vida se vai, e isso é muito poderoso. Claro, eu entendo que nem todo mundo ama esse tipo de filme, tem gente que achou ele exagerado emocionalmente, ou até manipulativo, como se certas cenas ali empurrassem o sentimento quase que goela abaixo, e para alguns isso até tira um pouco dessa conexão, e eu até entendo tudo isso, assim, mas para mim, a forma como ele vai, então, juntando esses pedaços da vida desses personagens, da dor, da memória, e até explodir naquele momento tão íntimo e tocante do final do filme, é simplesmente a cinematografia no seu mais puro auge. Hamlet não é um filme só sobre perda, ele é um filme sobre como a perda molda a criação humana. Ele nos lembra que às vezes aquilo que nos destrói por dentro é o mesmo material que dá origem para algo eterno, como foi Shakespeare com Hamlet. Nada é gratuito aqui. Tudo é pensado e tudo tem um propósito. E quando chega naquela última cena, não tem como a gente não sentir cada momento até ali. E quando a gente chega naquela última cena, não tem como a gente não sentir que cada momento até ali foi essencial para aquela história. É um filme que te destrói e te reconstrói por dentro, e depois te destrói de novo, e depois ele te reconstrói de novo. E graças a tudo isso, esse filme foi indicado, então, em 8 categorias no Oscar 2026, um número até que bastante expressivo, que reflete como que a Academia abraçou o filme, tanto nas categorias criativas e técnicas ali, como as categorias principais, como atuação, direção e melhor filme. Essas indicações mostram que, mesmo ele não sendo o filme mais barulhento da temporada, Hamlet conquistou então um reconhecimento bastante amplo, tanto pela sensibilidade da sua narrativa quanto pela elaboração técnica do projeto. E a gente vai falar então sobre cada uma dessas categorias, uma a uma ali, as 8, para destrinchar qual dessas que ele realmente tem alguma chance ou não de ganhar algum dos prêmios. Melhor trilha sonora, vou deixar os indicados aqui, tá? Uma das primeiras categorias então que Hamlet foi lembrado é a de trilha sonora, e ela é assinada pelo Max Richter. A música é uma das forças centrais desse filme, ela embala o progresso emocional de uma forma quase que silenciosa ali, te envolvendo sem nunca querer muito dominar a cena, sabe? A chance dele ganhar, eu diria que é real. A trilha sonora é uma daquelas categorias que costuma, então, premiar trabalhos sensíveis e emocionalmente integrados ao filme, e Hamlet tem isso profundamente. Claro que vale a gente olhar então os outros indicados. A gente tem Pecadores, que é o outro filme então que sai hoje, sai o vídeo hoje no caso, que tá bem forte nessa categoria e que talvez tire esse prêmio do Hamlet, mas se ele ganhar, ele merece ganhar, porque a trilha sonora original aqui de Hamlet é muito bem feita, ela te acompanha e ela te dá o tom dessa obra, então eu diria que ele tem chance sim.
mas Pecadores tá correndo junto ali, tá correndo junto. Então, se ele não ganhar, Pecadores leva. Se Pecadores não levar, talvez Hamlet leve. Melhor figurino, vou deixar os indicados aqui então, tá? A indicação de figurino celebra a forma como o filme recria, então, o século XVII com uma fidelidade visual e, ao mesmo tempo, uma paleta de cores bem coerente com a época. Nesse filme, as roupas elas não são apenas bonitas, elas contam parte dessa história. Elas nos ajudam, então, a entrar naquele tempo, naquele clima, naquele universo. Isso é algo que os votantes da academia costumam valorizar bastante. O figurino, então, integra essa narrativa em vez de apenas decorar ela, sabe? As chances são bem boas, eu diria que bem grandes até, e em anos que filmes históricos competem, o figurino, então, tende a dar uma atenção bastante especial para eles. São, normalmente, filmes de época, assim, são mais favoritos para essa categoria, e eu diria que ele tá trazendo, então, um vigor histórico que os filmes mais antigos aí, que tratam de época, não traziam. Normalmente os vestidos, as roupas, enfim, os trajes eram mais cinzas ou mais pastéis, e aqui não, aqui a gente, depois de muita pesquisa, se descobriu que lá no século XVI, XVII, as roupas eram coloridas assim, como são hoje, e Hamlet traz então vestidos vermelhos, roupas azuis, ele traz cor e cor fiel, assim, não é nada que seja, que destoe ou, enfim, que tire a credibilidade do filme. E além desses figurinos, eles também, como eu falei, estão sujos, o que traz uma fidelidade ainda maior para essa obra. Eu ficaria com Hamlet aqui, tá? Porém, sim, existem outros indicados, e eu diria que o próprio Avatar, que é um filme que a gente achou esquisito ele tá nessa categoria aqui, mas depois pesquisando eu descobri que as roupas de Avatar, todas elas foram feitas reais ali, com tecidos, couros, enfim, e digitalizadas uma por uma para que se soubesse quais seriam os movimentos delas nos personagens em 3D. Então todas as roupas foram mais de, sei lá, milhares de adereços foram criados um por um para estar ali no filme, mesmo que em 3D. Então, olha, isso é bem relevante, mas eu ainda ficaria com Hamlet. Melhor design de produção, direção de arte, cenografia, enfim, tá aqui todos os indicados, tá? Tem 1000 nomes essa categoria. E essa indicação aqui, ela reconhece então a construção de mundo físico do filme. Todos os ambientes, cenários, objetos que nos transportam lá pro século XVII, sabe? Quando o filme então faz a gente sentir que cada espaço ali é vivo e real, que a gente pode quase que tocar naqueles objetos, sentir o chão de madeira, sentir a fazenda, ou os cheiros daquele local, a poeira, enfim. Isso é design de produção funcionando como uma forma narrativa. Alguns filmes maiores também então concorrem aqui, o Pecadores é um deles, mas para mim Hamlet tem uma força visual que figura bem aqui na votação. De novo eu vou bater no ponto, a sujeira. A sujeira ela é bem feita aqui. Os objetos todos são sujos de uma forma crível. E isso é muito complicado de fazer de uma forma que não fique diferente, estranho, caricato. Então eu ficaria com Hamlet nessa categoria. Eu acho que ele tem muita chance. Melhor casting ou direção de elenco, eu deixo os indicados aqui, tá? Em 2026, o Oscar então incluiu oficialmente a categoria de casting, de melhor casting, e Hamlet foi lembrado aqui, e isso é bastante importante, tá? Esse tipo de indicação diz duas coisas: que o elenco é profundamente coeso entre si, e a escolha dos atores teve bastante impacto no tom e na autenticidade desse filme. E pra mim, todos os atores aqui estão incríveis, tá? Desde o menino Hamlet até a Jessie Buckley, ao Paul Mescal, enfim. A mãe, a personagem que faz a mãe do Paul Mescal lá também tá sensacional. O irmão da Jessie Buckley lá, da Agnes. O ator que faz o Hamlet depois, na própria peça, também é muito bom. E é isso, pra mim o filme pode surpreender nessa categoria, por mais que o Agente Secreto esteja concorrendo nela também, e eu gostaria que ele ganhasse, porque ia ser muito legal a gente ganhar uma categoria de estreia. Eu diria que aqui todos os atores em Hamlet combinam com seus personagens e estão muito bem em seus personagens.
E a gente tem que entender, né, que esse filme traz, então, talentos coletivos ali, faz com que a obra, a atuação seja algo coletivo, algo completa, não é um ator só se sobressaindo, são todos muito bem juntos. E aqui todos os personagens estão perfeitos. Então, por mais que a gente tenha lá, de novo, pecadores concorrendo nessa categoria, também com um elenco bem bom, eu diria que o de Hamlet ainda é melhor. Então eu também ficaria talvez com Hamlet, mas com um pouquinho de dor no coração por Agente Secreto. Melhor roteiro adaptado, deixo os indicados aqui, tá? O roteiro de Hamlet, então, foi adaptado diretamente do romance aclamado lá da Meg O'Farrell, com a própria coassinando aqui o script junto com a Chloe Zhao, então foi adaptado pela própria escritora do livro. E adaptar, então, um romance tão íntimo em um filme sem perder essa sensibilidade foi um dos maiores aspectos dessa obra, pelo menos pra mim. Essa nomeação reconhece justamente essa capacidade de traduzir dor, memória e humanidade para o cinema e não apenas contar os fatos. As adaptações costumam, então, ser premiadas quando elas conseguem preservar muito bem o espírito original e ainda entregar algo cinematograficamente único. E esse filme faz isso muito bem. Tem outras obras aqui, como Uma Batalha Após a Outra, o próprio Bugonia tá aqui também, mas eu diria que Hamlet faz isso com muito mais maestria do que essas outras. Eu ficaria com ele também. Melhor direção, deixo os indicados aqui, tá? A Chloe Zhao, então, foi indicada por direção pela segunda vez, tá? A primeira, então, foi lá em Nomadland, onde ela ganhou, e essa indicação, então, representa a confiança da academia no olhar autoral da Zhao. Uma cineasta que consegue, então, trabalhar a temática pessoal e universal ao mesmo tempo. Mesmo ela competindo, então, com nomes muito fortes nesse ano, como Paul Thomas Anderson, de Uma Batalha Após a Outra, e outros aqui, essa indicação reforça que Hamlet foi visto como um trabalho autoral de uma maturidade muito grande. E a Chloe Zhao já venceu lá por Nomadland como melhor diretora, e pra mim esse filme é muito melhor que Nomadland. A direção desse filme é muito melhor que a de Nomadland. Tem uma cena que eu não sei se enquadra aqui em direção ou em direção de elenco, lá em casting, que é a cena final lá, que eu falo tanto dela aqui, que eu falei tanto dela aqui nesse vídeo, que a gente tem muitos figurantes e eles estão muito bem dirigidos. Eu não sei se eu já vi uma cena de figuração assim tão bem dirigida quanto essa, então eu não sei se ela se enquadraria aqui ou lá em casting, em direção de elenco, mas se for aqui, cara, entrega logo esse prêmio pra Chloe Zhao. Tá melhor que o Paul Thomas Anderson, tá melhor que o Ryan Coogler, tá melhor do que a maioria dos indicados aqui, ou do que todos. Então eu ficaria com a Chloe Zhao. Melhor atriz, eu deixo todas as indicadas aqui, tá? Uma das principais indicações desse filme, talvez a principal indicação desse filme, é a de melhor atriz para Jessie Buckley, por essa atuação como a Agnes, a esposa ali do William Shakespeare, que aqui eu diria que é até um consenso forte dessa temporada de prêmios, porque a Buckley tem então vencido diversos prêmios da Associação dos Críticos, do Globo de Ouro, enfim, sempre por esse papel. Especialistas apontam que ela é a favorita nessa categoria e a chance dela aqui então é bem alta, talvez seja então a maior das possibilidades de vitória desse filme. Para mim, o Oscar já é dela, nenhuma das outras atrizes para mim chamam tanto a atenção quanto ela, mas sempre tem uma surpresa, né? Eu diria que essa é a pedra cantada desse Oscar, tá? Mas, de novo, sempre tem uma surpresa. Por depender do meu voto, Jessie Buckley leva o Oscar de melhor atriz. E por fim, melhor filme, eu deixo todos os 10 indicados aqui, tá? A indicação mais importante da noite é de melhor filme, claro, e está ali colocado de pé de igualdade com um filme como Sinners, que é o Pecadores, ou Uma Batalha Após a Outra, ou Marte Supreme, é algo gigantesco para um filme tão pequeno quanto Hamlet, um filme que custou tão pouco perto desses outros, e Hamlet aparece então como o terceiro favorito na categoria de melhor filme, atrás então de obras, claro que maior que ele, né, e de consenso crítico e de barulho comercial maiores, mas ainda assim as chances são reais de vitória aqui. Ele é um filme bastante influente, não um favorito absoluto, mas ainda assim ele tá na briga e ele tá sendo muito bem reconhecido aqui. E lembrando do que aconteceu ano passado com a Fernanda Torres,
a Demi Moore e a Mickey Madison. A gente tinha uma primeira e segundo lugar ali, que cada um dizia, a Fernanda Torres é a minha primeiro lugar, e a Demi Moore é a minha segunda, e daí tinha outro que ia lá e dizia o contrário, a Demi Moore é a minha primeira e a Fernanda Torres é o meu segundo. Mas todo mundo colocava a Mickey Madison como terceira. E na conta bizarra do Oscar lá, o que tem mais unanimidade em posição, no caso o terceiro lugar ali, todo mundo colocou em terceiro lugar, leva, porque tá tendo discussão no primeiro e no segundo, então a gente premia o que não tem discussão, que é o terceiro. Então isso pode acontecer de novo aqui, muito possivelmente, talvez aconteça aqui com Hamlet no seu terceiro lugar. E eu gostaria muito, eu diria que talvez ele seja o meu filme preferido dessa temporada e eu gostaria que ele ganhasse. Porque Hamlet é um filme sobre luto, mas mais do que isso, ele é um filme sobre como a arte pode ser uma forma de sobrevivência. Talvez Hamlet nunca tenha sido só sobre vingança, como a gente sempre viu a peça por aí. Talvez tenha sido sobre como um pai estava tentando eternizar ali a história do seu filho. E se o cinema serve para alguma coisa, talvez seja exatamente para isso. Transformar a dor em memória e memória em permanência. Mas para vocês, Hamlet é tudo isso que foi para mim? Vocês sentiram o que eu senti ou algo próximo do que eu senti? Comenta aqui embaixo, não esquece de curtir esse vídeo, assinar aqui, se inscrever nesse canal, porque hoje ainda sai o vídeo de Pecadores, como eu falei, amanhã sai o vídeo de O Agente Secreto e da categoria de animações, e lá no sábado então a gente vai ter o vídeo das minhas apostas da Marina, do nosso bolão, assim, quem a gente acha que vai ganhar ou não, e lá no domingo, então, no dia 15, a gente vai ter a grande live aqui nesse canal, onde a gente vai ser uma segunda tela para vocês. Vocês vão assistir o Oscar na TV de vocês, com a gente ali no celular, no computador, no tablet, comentando junto com vocês. Vocês deixem os comentários lá na hora, a gente vai debatendo quem que a gente acha ao vivo ali, fazendo um react ali, né, ao vivo de toda essa cerimônia, de toda essa festa do cinema mundial. É isso, pessoal. Aguardo vocês hoje ainda no próximo vídeo. Até mais, um abraço, valeu e tchau.